Então, pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o resumo de hoje vai ser sobre o livro Ponerologia, Psicopatas no Poder. Dando os recados agora no início do vídeo, caso você goste desse tipo de conteúdo, eu peço que você curta e compartilhe esse vídeo. Fique à vontade na seção de comentários para deixar a sua opinião a respeito desse livro. Caso tenha sugestões também, fique à vontade. Lembrando que seu comentário, sua interação aqui no vídeo ajuda esse conteúdo a permanecer de pé e a espalhar para mais pessoas que também tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Na descrição eu vou estar deixando o link da central de mídias do canal, onde você pode acessar a comunidade no Telegram. E a minha ideia também lá é estar fazendo uma comunidade para a gente discutir a respeito dos livros que são postados aqui no canal, ter também novas ideias de livros para trazer resumidos aqui e até mesmo disponibilizar alguns materiais para downloads. O link você encontra na descrição do vídeo e no comentário fixado. Fazendo o aviso que nesse vídeo eu não exponho minhas opiniões, eu tento ser o mais fiel possível ao autor do livro. Agora sim, vamos para o resumo do livro. Capítulo 1. Introdução. O autor inicia o livro pedindo ao leitor que imagine a seguinte situação. Ele descreve um ambiente universitário, um espaço que tradicionalmente representa o saber, a busca pela verdade e o pensamento crítico. Neste local, jovens estudantes se reúnem para assistir aulas, como sempre fizeram, até que algo muda bruscamente. Um novo professor surge, alguém sem preparo acadêmico real, sem domínio científico, mas que passa a ocupar uma posição de autoridade. O discurso desse professor não é racional nem científico. Ele mistura senso comum, afirmações dogmáticas e ideias confusas, apresentadas como se fossem verdades indiscutíveis. O que mais chama a atenção não é apenas a falta de qualidade intelectual desse discurso, mas o efeito psicológico que ele começa a produzir. Os estudantes percebem que algo estranho está acontecendo com eles mesmos. Não se trata de serem convencidos por bons argumentos, pelo contrário, eles sentem que sua clareza mental, seus valores morais e até seus sentimentos humanos começam a se enfraquecer. Surge uma sensação de confusão interior, como se a realidade psicológica estivesse sendo coberta por uma névoa. A solidariedade entre colegas diminui, o senso de verdade se torna instável e até conceitos básicos como amizade e responsabilidade perdem força. O autor destaca que esse processo não age da mesma forma em todas as pessoas. Alguns resistem, outros sentem apenas efeitos temporários, mas uma parte específica dos estudantes passa por uma transformação mais profunda. Essas pessoas começam a mudar sua maneira de pensar, sentir e perceber o mundo. Seus antigos vínculos emocionais se enfraquecem, sua empatia diminui e suas ideias passam a repetir, quase mecanicamente, o discurso do novo professor. Essa mudança não é apenas intelectual, é uma alteração da personalidade. A esse fenômeno, o autor dá o nome de transpersonificação, isto é, uma transformação interna em que a pessoa deixa de agir a partir de sua estrutura psicológica anterior e passa a funcionar segundo um novo padrão imposto de fora. Ao observar esse fenômeno com atenção, o autor percebe que o número de pessoas que sofrem essa transformação profunda é relativamente pequeno, mas constante. Em torno de 6% do grupo observado apresenta essa suscetibilidade maior. Esse número se repete em diferentes contextos, o que leva o autor a concluir que sempre existe, em qualquer sociedade, um percentual relativamente fixo de indivíduos mais vulneráveis a esse tipo de influência psicológica. Essas pessoas não são necessariamente más, nem intelectualmente incapazes, mas possuem fragilidades internas específicas que as tornam mais facilmente capturadas por processos de doutrinação patológica. O ponto central aqui é que o autor não trata a doutrinação como um simples processo de convencimento racional ou de persuasão ideológica. Para ele, é um processo patológico, isto é, um fenômeno que atua de maneira semelhante a uma doença psicológica. A doutrinação descrita não convence pelo argumento lógico, mas age explorando fraquezas emocionais, déficits psicológicos e mecanismos inconscientes. Por isso, discutir com essas pessoas, apresentar bons argumentos ou apelar à moralidade raramente funciona.
O processo não ocorre no plano de razão consciente, mas em camadas mais profundas da psique. Nesse cenário, o autor identificou o papel central de certos indivíduos com características psicopáticas. Esses indivíduos não são necessariamente violentos ou facilmente reconhecíveis. Eles se distinguem pela ausência de empatia, de culpa e de sensibilidade moral, combinada com uma grande capacidade de observar, manipular e explorar os outros. O autor descreve essas pessoas como iscas, ou catalisadores do processo. Elas sabem intuitivamente ou por experiência como identificar indivíduos suscetíveis e como ativar neles os mecanismos psicológicos que levam à transpersonificação. Esses psicopatas não precisam convencer a maioria da população. Basta que consigam influenciar aquele pequeno percentual suscetível. Uma vez capturadas, essas pessoas passam a funcionar como multiplicadores do processo, ajudando a espalhar a nova visão de mundo, agora já internalizada emocionalmente. Assim, um grupo pequeno pode, com o tempo, produzir efeitos profundos em instituições inteiras, moldando ambientes sociais, acadêmicos, políticos e culturais. Diante dessa constatação, o autor chega à seguinte conclusão: o mal social, em larga escala, não nasce da ignorância comum nem da simples maldade moral das pessoas. Ele surge quando personalidades psicologicamente patológicas conseguem agir de forma organizada, explorando vulnerabilidades humanas reais e recorrentes. Esse mal se desenvolve como um processo, com etapas identificáveis, causas específicas e efeitos previsíveis. É a partir daí que o autor introduz o conceito de ponerogênese, palavra derivada do grego poneros, que significa mal. A ponerogênese é o estudo da gênese do mal, ou seja, de como o mal se forma, se desenvolve e se espalha dentro de indivíduos, grupos e sociedades inteiras. O autor deixa claro que até então esse fenômeno havia sido tratado quase exclusivamente de maneira moral, filosófica ou literária. Livros, relatos históricos e obras artísticas descreveram com precisão o sofrimento humano, as atrocidades, as tragédias, mas falharam em explicar de forma científica por que e como essas coisas acontecem. Segundo o autor, descrições morais e literárias são importantes, mas insuficientes. Elas despertam emoções, indignação e compaixão, mas não oferecem ferramentas reais para prevenir a repetição do mal. Assim, como descrever os sintomas de uma doença não é o mesmo que compreender sua causa, narrar horrores históricos não equivale a entender os mecanismos psicológicos que os produziram. Sem compreender esses mecanismos, a humanidade permanece condenada a repetir os mesmos erros. Por isso, o autor defende a necessidade de estudar o mal com frieza científica, semelhante à postura de um naturalista que observa um fenômeno perigoso da natureza sem se deixar dominar pelo medo ou pela repulsa. Ele reconhece que esse distanciamento emocional é difícil, pois o mal provoca dor, revolta e sofrimento, mas afirma que somente essa postura permite compreender suas leis internas. Controlar as reações morais imediatas não significa justificar o mal, mas criar as condições necessárias para neutralizá-lo de forma eficaz. Capítulo 2. Alguns conceitos indispensáveis. Neste segundo capítulo, o autor deixa claro que antes de avançar para a análise do mal em escala social, é necessário preparar o leitor conceitualmente. Ele afirma que muitos dos erros cometidos ao tentar compreender fenômenos históricos, políticos e morais não vêm da falta de informações, mas do uso de conceitos inadequados. Sem uma base conceitual sólida, o leitor inevitavelmente interpretará os fenômenos descritos no livro a partir do senso comum, o que levará a conclusões equivocadas. Por isso, este capítulo define como o autor entende a psicologia, a linguagem, o indivíduo humano e a sociedade. O autor começa discutindo as limitações históricas da psicologia ocidental. Segundo ele, a psicologia é uma ciência relativamente jovem e que se desenvolveu sob condições culturais, filosóficas e políticas específicas.
Diferentemente das ciências naturais, como a física ou a química, a psicologia não lida com objetos externos e mensuráveis de forma direta, mas com a mente humana, algo que o próprio observador também possui. Isso cria um problema fundamental. O psicólogo não está fora do fenômeno que estuda, ele faz parte dele. Essa condição torna a psicologia inevitavelmente marcada pela subjetividade do observador. Enquanto um físico pode estudar uma partícula sem que suas emoções, crenças ou traços de personalidade interfiram diretamente no comportamento da partícula, o psicólogo interpreta comportamentos humanos através de sua própria estrutura psicológica. Se o psicólogo tiver lacunas emocionais, preconceitos morais ou limitações cognitivas, essas falhas tendem a contaminar sua interpretação dos fatos. O autor ressalta que essa fragilidade torna a psicologia particularmente vulnerável à censura política e ideológica. Regimes autoritários, por exemplo, percebem rapidamente que controlar a psicologia significa controlar a forma como as pessoas interpretam a realidade. Ao proibir certas linhas de pesquisa, desacreditar conceitos incômodos ou impor interpretações oficiais do comportamento humano, o poder político consegue moldar não apenas o discurso científico, mas também a percepção coletiva da normalidade e da patologia. Outro ponto central levantado pelo autor é a importância da prática clínica em relação às teorias abstratas. Ele critica abordagens psicológicas excessivamente teóricas que se afastam da observação direta dos pacientes reais. Para ele, é no contato clínico contínuo com indivíduos concretos que o psicólogo aprende a reconhecer padrões autênticos de funcionamento mental, especialmente aqueles ligados a distúrbios e anomalias. Teorias elegantes, mas desconectadas da realidade clínica, tendem a mascarar ou ignorar fenômenos psicológicos perigosos. Nesse contexto, o autor afirma que a psicopatologia, o estudo das anomalias e distúrbios mentais, é a chave para compreender muitos fenômenos sociais. Ele diz que processos históricos destrutivos não podem ser explicados apenas por fatores econômicos, políticos ou culturais. Em muitos casos, a origem está em indivíduos com estruturas psicológicas anormais que, ao alcançar posições de influência, passam a moldar instituições e sociedades inteiras segundo seus próprios padrões patológicos. Em seguida, o autor explica o conceito de linguagem, introduzindo a distinção entre linguagem natural e linguagem objetiva. A linguagem natural é aquela usada no cotidiano, baseada no senso comum, em emoções, julgamentos morais e instituições imediatas. É a linguagem que as pessoas usam espontaneamente para explicar o comportamento humano, geralmente recorrendo a termos como bom, mal, justo, injusto, egoísta ou mal intencionado. Já a linguagem objetiva é a linguagem científica. Ela busca descrever os fenômenos de forma precisa, sem recorrer automaticamente a julgamentos morais. Em vez de condenar ou exaltar comportamentos, ela tenta compreendê-los em termos de causas, mecanismos e efeitos. Para o autor, essa distinção é fundamental, pois muitos erros graves surgem quando se tenta analisar fenômenos patológicos usando apenas a linguagem natural. Um dos perigos centrais da linguagem natural é o moralismo automático. Ao observar um comportamento destrutivo, as pessoas tendem a classificá-lo imediatamente como maldade, atribuindo intenções conscientes e escolhas morais plenas a indivíduos que, muitas vezes, possuem limitações psicológicas profundas. Esse tipo de julgamento pode aliviar emocionalmente quem observa, mas impede a compreensão real do problema. O autor alerta para o erro de interpretar patologias como se fossem simples expressões de maldade moral. Quando uma pessoa com um distúrbio psicológico grave age de forma destrutiva, ela nem sempre possui a mesma capacidade de empatia, consciência ou autocontrole que um indivíduo psicologicamente saudável. Julgar essas ações apenas em termos morais cria uma falsa simetria entre indivíduos normais e indivíduos patologicamente anormais. Nesse ponto, o autor introduz o conceito de egotismo da visão de mundo natural. Esse egotismo consiste na tendência humana de acreditar que
todos percebem, sentem e pensam de maneira semelhante a nós mesmos. A pessoa comum presume que o outro possui a mesma estrutura emocional e moral que ela. Essa suposição é confortável, mas profundamente equivocada. Ela impede que se reconheça a existência de indivíduos cuja experiência psicológica do mundo é radicalmente diferente. Por isso, o autor afirma que é necessário abandonar explicações intuitivas e adotar uma linguagem objetiva baseada na psicopatologia. Essa abordagem permite uma compreensão mais profunda e realista do comportamento humano. A psicopatologia, nesse sentido, liberta o indivíduo da ingenuidade psicológica e da vulnerabilidade diante de manipulações patológicas. A ideia central dessa seção é que sem linguagem objetiva o mal permanece invisível e, portanto, invencível. Quando o mal é interpretado apenas como falha moral genérica, ele não pode ser identificado, isolado, neutralizado de forma eficaz. Na sequência, o autor se dedica a esclarecer como entende o indivíduo humano. Ele rejeita a visão simplista de que a personalidade é o resultado exclusivo da educação ou da vontade consciente. Para ele, a personalidade humana é o produto de 3 grandes fatores: componentes biológicos, o desenvolvimento individual ao longo da vida e o condicionamento social. Os fatores biológicos incluem a predisposição genéticas, funcionamento do sistema nervoso e características neuropsicológicas que influenciam emoções, impulsos e capacidades cognitivas. O desenvolvimento envolve experiências da infância, traumas, aprendizados e interações sociais. Já o condicionamento social diz a respeito às normas culturais, valores e expectativas impostas pelo ambiente. O autor enfatiza que existem diferenças reais entre os indivíduos. Nem todos possuem a mesma capacidade de empatia, autocontrole, percepção moral ou resistência psicológica. Ignorar essas diferenças leva a análises sociais ingênuas e perigosas. Algumas pessoas possuem limitações psicológicas que reduzem significativamente seu livre-arbítrio interno, especialmente em situações complexas ou emocionalmente carregadas. Assim, o autor fala dos limites do livre-arbítrio psicológico. Embora a cultura ocidental goste de acreditar que todos escolham livremente seus atos, a realidade psicológica é mais complexa. Certas estruturas mentais restringem o campo de escolhas possíveis, tornando alguns comportamentos mais prováveis do que outros, independentemente da intenção consciente. Ele também chama a atenção para o papel das anomalias leves na história. Nem todos os distúrbios psicológicos são graves ou facilmente detectáveis. Pequenas anomalias, quando presentes em indivíduos influentes ou em número suficiente, podem produzir efeitos históricos significativos. Muitas transformações sociais destrutivas começam com pequenas distorções psicológicas normalizadas. Por fim, o autor amplia a análise para o nível social. Ele afirma que sociedades psicologicamente ignorantes são particularmente vulneráveis. Quando uma civilização não compreende os mecanismos básicos da psicologia humana, ela se torna incapaz de reconhecer ameaças internas que não se apresentam de forma óbvia. Os sistemas legais, segundo o autor, tendem a tratar as pessoas como abstrações. Leis geralmente partem do pressuposto de que todos os indivíduos são psicologicamente semelhantes, racionais e moralmente responsáveis da mesma forma. Essa abordagem ignora a existência de indivíduos patologicamente diferentes que utilizam essas mesmas leis como ferramentas de manipulação. A falta de entendimento psicológico leva à repetição histórica do mal. As sociedades vivenciam regimes opressivos, colapsos morais e tragédias coletivas, mas falham em aprender com eles, pois interpretam os acontecimentos apenas em termos políticos ou morais, sem considerar suas raízes psicológicas profundas. Nesse contexto, minorias patológicas encontram terreno fértil. Pequenos grupos de indivíduos psicologicamente anormais conseguem explorar a ingenuidade psicológica da maioria, infiltrando-se em instituições, moldando narrativas e reorganizando a vida social de acordo com padrões doentios.
Quando isso ocorre, a sociedade passa a confundir patologia com normalidade e o mal deixa de ser reconhecido como tal. Ao concluir o capítulo, o autor deixa implícito que sem essa base conceitual, psicologia clínica, linguagem objetiva, compreensão realista do indivíduo e visão psicológica da sociedade, todo o restante do livro seria mal interpretado. Capítulo 3. O ciclo de histeria. Neste capítulo, o autor aprofunda um dos mecanismos psicológicos mais importantes para compreender como sociedades inteiras passam a aceitar, defender e até proteger sistemas claramente doentios. Ele deixa claro desde o início que não está falando de pessoas mentalmente doentes no sentido clínico tradicional. O foco do capítulo é explicar como pessoas psicologicamente normais, em determinadas condições sociais, entram em estado de histeria coletiva que altera profundamente sua percepção da realidade. O autor começa explicando que a histeria nesse contexto não deve ser entendida como um surto individual visível ou como comportamento teatral. Trata-se de um estado psicológico adaptativo, isto é, uma forma que a mente encontra para lidar com uma realidade que se tornou insuportável ou contraditória. Quando uma pessoa é exposta continuamente a informações falsas, narrativas contraditórias e pressões sociais intensas, sua mente entra em conflito. Para evitar o colapso psicológico, ela precisa escolher entre encarar a realidade ou adaptar-se a ela de forma defensiva. Segundo o autor, a histeria surge exatamente como essa adaptação. Em vez de enfrentar a angústia de reconhecer que o sistema em que vive é falso, injusto ou patológico, o indivíduo passa a aceitar uma versão distorcida da realidade que lhe oferece segurança emocional. A pessoa não decide racionalmente, vou negar a realidade. O processo ocorre de maneira gradual e automática como um mecanismo de autoproteção psíquica. Um dos instrumentos centrais desse processo é a repetição constante de slogans, frases feitas e palavras de ordem. Quando uma ideia é repetida inúmeras vezes em diferentes contextos e por diversas fontes, ela deixa de apenas ser uma informação externa e passa a gerar familiaridade emocional e ser sentida como algo interno, quase como uma verdade pessoal. Com o tempo, a pessoa não apenas repete o slogan, mas reage emocionalmente a ele, defendendo-o como parte de sua própria identidade. Essa internalização emocional substitui o pensamento crítico. A pessoa já não avalia se a ideia é verdadeira ou falsa. Ela simplesmente sente que é verdadeira. Questionamentos passam a ser percebidos como ataques pessoais. O autor destaca que, nesse estágio, a mente já não distingue claramente entre fatos e narrativas. A fidelidade emocional à ideia torna-se mais importante do que coerência lógica. Um fator decisivo nesse processo é o medo de perder a própria identidade psicológica. O autor explica que uma vez que a pessoa internaliza a narrativa dominante, abandoná-la significaria admitir que foi enganada, que defendeu algo falso ou que colaborou com algo errado. Esse reconhecimento gera uma dor psicológica intensa, capaz de abalar profundamente a autoestima e a estrutura interna de indivíduo. Para evitar esse sofrimento, a mente prefere se agarrar ainda mais à narrativa, mesmo quando evidências contrárias se acumulam. Assim, quanto mais a realidade entra em conflito com a narrativa adotada, mais agressiva se torna a rejeição dessa realidade. O autor descreve esse fenômeno como uma rejeição ativa e hostil dos fatos. Informações que contradizem a visão do mundo do indivíduo passam a provocar raiva, desprezo ou ridicularização. O mensageiro é atacado, desacreditado ou rotulado, enquanto o conteúdo da mensagem é ignorado. Nesse ponto, a histeria deixa de ser apenas um mecanismo defensivo individual e passa a ter efeitos sociais amplos. O autor mostra como as massas funcionam como amplificadores do mal. Quando muitas pessoas entram nesse estado ao mesmo tempo, cria-se um ambiente psicológico em que a histeria é reforçada coletivamente. Cada indivíduo valida o estado emocional do outro, criando uma sensação de normalidade artificial. Questionar a narrativa dominante passa a ser visto como algo perigoso, imoral ou socialmente inaceitável. O autor ressalta que, em ambientes assim, a pressão social desempenha um papel decisivo. Mesmo indivíduos que percebem incoerências ou injustiças tendem a silenciar suas dúvidas para evitar isolamento, perseguição ou exclusão. Esse silêncio, por sua vez, fortalece ainda mais a ilusão de consenso. A histeria coletiva se retroalimenta. Quanto mais pessoas aderem à narrativa, mais difícil se torna sair dela. Um dos efeitos mais graves desse processo é a substituição da percepção direta pela narrativa oficial.
O autor explica que, em um estado de histeria social avançada, as pessoas deixam de confiar em suas próprias observações. Elas passam a interpretar a realidade não a partir do que vem, mas a partir do que lhes foi dito que devem ver. Se a narrativa afirma que algo é bom, justo ou necessário, qualquer evidência contrária é reinterpretada, minimizada ou simplesmente ignorada. Esse mecanismo explica, segundo o autor, como sociedades inteiras conseguem conviver com absurdos evidentes sem percebê-los como tais. A percepção natural da realidade é suprimida e substituída por um sistema de crenças rígido, emocionalmente carregado e protegido por defesas psicológicas intensas. Nesse estado, o indivíduo não se sente enganado, pelo contrário, sente-se moralmente superior, correto e alinhado com o lado certo da história. Ao longo do capítulo, o autor deixa claro que essas pessoas acreditam sinceramente estar defendendo o bem, a justiça ou o progresso. O problema é que esse estado psicológico as torna incapazes de reconhecer o mal real, especialmente quando ele se apresenta sob a forma de uma narrativa aparentemente nobre. A ideia central do capítulo é que a histeria social protege o indivíduo do colapso psicológico, mesmo que isso exija o sacrifício da verdade. Ao escolher a adaptação histérica, a mente preserva sua estabilidade interna, mas perde o contato com a realidade. Esse mecanismo, embora compreensível do ponto de vista psicológico, cria as condições ideais para que sistemas patológicos se consolidem e se perpetuem. Capítulo 4. Ponerologia. Neste capítulo, Hope explica aquilo que chama de ponerologia, termo que designa o estudo científico do mal, não no sentido moral ou religioso, mas como um fenômeno psicológico e social com leis próprias. O objetivo do capítulo é demonstrar que o mal, quando se manifesta em escala coletiva, segue padrões relativamente previsíveis, baseados em estruturas psicológicas patológicas que interagem entre si. O autor começa explicando que, para compreender a origem do mal social, é necessário abandonar a ideia de que ele nasce principalmente de erros intelectuais, pobreza cultural ou más intenções genéricas. Em vez disso, ele afirma que os fatores patológicos desempenham um papel central. Esses fatores são características psicológicas anormais presentes em certos indivíduos que afetam sua maneira de pensar, sentir e agir, especialmente em relação aos outros seres humanos. Essas patologias podem ser anormalidades herdadas ou anormalidades adquiridas. As anormalidades herdadas são aquelas que fazem parte da constituição biológica do indivíduo, como certos tipos de distúrbios de personalidade. Já as anormalidades adquiridas surgem ao longo da vida como resultado de traumas, ambientes sociais extremos, doutrinação prolongada ou adaptação a sistemas patológicos. Ambas podem contribuir para a formação do mal social, mas de maneiras diferentes. Entre todas essas anormalidades, o autor dá destaque especial ao que chama de psicopatia essencial. Esse tipo de psicopata essencial pode parecer externamente normal, educado e até carismático. Sua característica central é de ausência de empatia, de consciência moral profunda e de sentimentos genuínos de culpa. Ele é capaz de compreender intelectualmente as emoções alheias, mas não de senti-las. Essa estrutura psicológica permite que o psicopata essencial manipule os outros com extrema eficiência. Ele observa cuidadosamente as fraquezas emocionais das pessoas e das instituições, explorando-as de forma fria e estratégica. O autor enfatiza que esses indivíduos possuem uma capacidade especial de perceber quais normas sociais podem ser quebradas sem consequências imediatas e quais discursos podem ser usados para confundir ou dominar os outros. No entanto, o psicopata essencial raramente age sozinho. Para que o mal expanda socialmente, é necessário um segundo tipo de agente, os propagandistas patológicos. Esses indivíduos nem sempre são psicopatas no sentido estrito, mas possuem distúrbios psicológicos que os tornam altamente suscetíveis à influência dos psicopatas essenciais. Eles internalizam a visão do mundo patológica e passam a promovê-la com entusiasmo emocional. Os propagandistas patológicos desempenham um papel crucial porque conseguem se comunicar melhor com as massas. Enquanto o psicopata essencial tende a ser frio e calculista, o propagandista transmite convicção, indignação moral e aparente sinceridade.
Ele acredita genuinamente na narrativa que defende e por isso consegue contagiar emocionalmente outras pessoas. Dessa forma, ideias patológicas começam a se espalhar como se fossem verdades morais ou projetos de melhoria social. Quando psicopatas essenciais e propagandistas patológicos se unem, surgem as chamadas associações ponerogênicas. Essas associações são grupos organizados em torno de uma visão de mundo distorcida, mas internamente coerente. O autor explica que essas organizações não se estruturam com base na verdade ou no bem comum, mas na compatibilidade psicológica entre seus membros. Indivíduos normais tendem a ser excluídos, afastados ou neutralizados, pois não se adaptam à lógica interna do grupo. Com o tempo, essas associações desenvolvem uma linguagem própria, códigos implícitos e mecanismos de proteção interna. Críticas externas são reinterpretadas como ataques injustos, enquanto abusos internos são racionalizados ou negados. Esse processo cria um ambiente fechado no qual a patologia coletiva se fortalece e se torna cada vez mais resistente a correções externas. Nesse estágio, as ideologias passam a desempenhar um papel central. O autor não trata a ideologia como um simples conjunto de ideias políticas, mas como um veículo psicológico para a propagação do mal. Ideologias fornecem justificativas morais, slogans simplificados e explicações totais da realidade, permitindo que indivíduos patológicos apresentem seus interesses como se fossem causas nobres ou necessárias. A ideologia funciona como uma máscara. Ela permite que comportamentos cruéis, injustos ou destrutivos sejam percebidos como sacrifícios legítimos em nome de um bem maior. Ao mesmo tempo, ela oferece aos indivíduos comuns uma sensação de pertencimento e significado, facilitando sua adesão emocional ao sistema. Dessa forma, o mal deixa de ser percebido como tal e passa a ser visto como virtude. O autor chama o processo pelo qual uma sociedade começa a adotar esses padrões patológicos de ponerização. A ponerização é gradual e quase imperceptível em seus estágios iniciais. Pequenas distorções na linguagem, na moral e na percepção da realidade vão se acumulando até que o sistema social inteiro passe a operar segundo critérios anormais. O que antes era considerado absurdo ou inaceitável torna-se normal e o que era normal passa a ser visto como suspeito ou perigoso. À medida que a ponerização avança, surgem estados de histerização social, já descritos no capítulo anterior, mas agora inseridos em um contexto mais amplo. A histeria coletiva passa a sustentar o sistema ponerogênico, protegendo-o de questionamentos e garantindo sua estabilidade emocional. A população aprende a reagir emocionalmente e não racionalmente a qualquer tentativa de confronto com a realidade. O autor destaca que, nesse ponto, os fenômenos deixam de ser apenas psicológicos ou políticos e se tornam macrosociais. Instituições inteiras, como governos, sistemas educacionais, meios de comunicação e estruturas jurídicas, passam a refletir a lógica patológica do grupo dominante. Leis são distorcidas, conceitos são redefinidos e valores tradicionais são invertidos para se adequar à nova normalidade. O aspecto mais perigoso desse processo, segundo o autor, é que ele cria a ilusão de ordem. Embora o sistema seja profundamente doentio, ele funciona de maneira organizada e coerente dentro de seus próprios parâmetros. Isso faz com que os observadores externos, ou mesmo os próprios participantes, confundam eficiência com sanidade. No entanto, essa coerência interna é apenas a expressão de uma estrutura psicológica patológica aplicada em escala social. Ao concluir o capítulo, o autor reforça a ideia central de que o mal não surge do caos, mas de sistemas psicológicos coerentes, ainda que profundamente distorcidos. A ponerologia busca compreender os mecanismos objetivos que permitem que o mal se organize, se perpetue e domine sociedades inteiras. Capítulo 5. Patocracia. Neste capítulo, o autor apresenta o conceito patocracia. Ele define patocracia como um sistema de poder no qual indivíduos com graves anomalias psicológicas, especialmente psicopatas, passam a controlar o Estado, as instituições e os principais mecanismos de decisão de uma sociedade. A patocracia não se define por uma ideologia explícita ou por uma estrutura jurídica específica, mas pela qualidade psicológica das pessoas que exercem o poder real. O autor enfatiza que em uma patocracia o poder não chega às mãos dos psicopatas por acaso.
Esse tipo de regime surge como resultado direto dos processos descritos nos capítulos anteriores, especialmente da ponerização progressiva da vida social. À medida que normas morais e psicológicas saudáveis são corroídas, indivíduos normais passam a ser afastados das posições de influência, enquanto pessoas com estruturas psicológicas anormais se adaptam perfeitamente ao novo ambiente. Os psicopatas no topo do poder não são, segundo o autor, figuras caóticas ou impulsivas. Pelo contrário, eles costumam ser frios, calculistas e estrategicamente organizados. Sua ausência de empatia lhes permite tomar decisões que causam sofrimento em larga escala sem experimentar culpa ou conflito interno. Essa característica, que em uma sociedade saudável seria vista como um defeito grave, torna-se uma vantagem dentro de um sistema patocrático. Esses indivíduos compreendem intuitivamente que não podem governar apenas pela força bruta. Para se manter no poder, eles precisam criar uma estrutura ideológica que justifique suas ações e dê aparência de legitimidade ao regime. Surge assim a ideologia patocrática, que é extremamente eficaz do ponto de vista psicológico. Ela fornece explicações simples para problemas complexos, identifica inimigos externos ou internos e oferece uma narrativa moral que transforma abusos em atos necessários ou até virtuosos. A ideologia patocrática também serve para confundir a população. Conceitos são redefinidos, palavras perdem seu significado original e contradições evidentes passam a ser apresentadas como sinais de profundidade ou sofisticação. O objetivo é desorientar a população, e uma população confusa é mais fácil de controlar do que uma população que compreende claramente sua situação. Com o tempo, a patocracia entra em um processo de expansão e consolidação. Inicialmente, o regime pode parecer frágil, dependente de repressão direta ou de apoio limitado. No entanto, à medida que a ideologia se infiltra nas instituições e a histeria social se aprofunda, o sistema se estabiliza. Pessoas adaptadas ao novo padrão psicológico passam a ocupar cargos-chave, enquanto dissidentes são marginalizados, desacreditados ou eliminados do espaço público. O autor destaca que o uso da força e da mentira é uma característica estrutural da patocracia. A força é utilizada para intimidar, punir e eliminar resistências abertas. Já a mentira é usada de forma sistemática para moldar a percepção da realidade. Informações verdadeiras são ocultadas, distorcidas ou misturadas com falsidades, criando um ambiente em que a população perde a capacidade de distinguir fato de propaganda. Esse uso contínuo da mentira desgasta a confiança das pessoas em seus próprios sentidos e julgamentos. Quando ninguém sabe mais em quem acreditar, o regime passa a ser a única fonte segura de verdade, mesmo que essa verdade seja claramente fabricada. Esse processo é descrito pelo autor como uma forma de guerra psicológica permanente contra a própria população. A guerra psicológica não se limita à propaganda oficial. Ela inclui a criação deliberada de medo, a manipulação de emoções coletivas e a indução de estados de ansiedade constante. O objetivo é moldar o estado mental das pessoas, tornando-as dependentes do sistema patocrático para obter segurança emocional e sentido de pertencimento. O autor também aborda o conceito de patocracias artificiais. Essas são formas de patocracia que não surgem organicamente dentro de uma sociedade, mas são impostas de fora, muitas vezes por meio de ocupações, revoluções manipuladas ou intervenções externas. Embora a origem seja diferente, o funcionamento interno dessas patocracias tendem a seguir os mesmos padrões psicológicos: ascensão de indivíduos patológicos, imposição de ideologia, repressão, mentira sistemática e esterilização social. Um dos aspectos mais insidiosos da patocracia, segundo o autor, é a normalização do absurdo. À medida que o regime se consolida, comportamentos e decisões que antes seriam vistos como irracionais, cruéis ou injustos passam a ser tratados como normais, necessários ou inevitáveis. A população se adapta gradualmente, ajustando suas expectativas e reduzindo seus padrões morais para sobreviver psicologicamente. Nesse estágio, o anormal passa a governar não apenas as instituições, mas também a percepção coletiva do que é normal. A pessoa comum aprende a aceitar contradições evidentes, injustiças claras e mentiras descaradas como parte natural da vida. Questionar o sistema deixa de ser um ato racional e passa a ser visto como sinal de ingenuidade, desvio ou até perigo social.
Ao final do capítulo, o autor reforça a ideia central de que, em uma patocracia, o poder redefine a normalidade. O que é saudável passa a ser visto como problemático, enquanto o que é patológico se torna padrão. Essa inversão ocorre como resultado de processos psicológicos profundos que envolvem tanto os governantes quanto os governados. Capítulo 6. Pessoas normais sob o domínio patocrático. Neste capítulo, o autor desloca o foco dos líderes patológicos e das estruturas de poder para a experiência das pessoas psicologicamente normais que vivem dentro de um regime patocrático. Seu objetivo é mostrar como indivíduos comuns que não possuem anomalias graves de personalidade são afetados de forma profunda e duradoura quando expostos continuamente a um sistema governado por padrões psicológicos anormais. O autor começa explicando que viver sob uma patocracia impõe uma tensão constante à mente humana. A realidade cotidiana passa a ser marcada por contradições, injustiças evidentes e um ambiente emocionalmente hostil. Para continuar funcionando, a pessoa normal precisa desenvolver estratégias de sobrevivência psicológica. Essas estratégias são necessárias para evitar o colapso mental. Uma das primeiras respostas psicológicas observadas é a adaptação. O indivíduo aprende a ajustar seu comportamento, sua linguagem e até suas expressões emocionais para se adequar às expectativas do regime. Ele passa a medir cuidadosamente o que diz, com quem fala e em que contexto. Essa adaptação inicialmente prática tende a se aprofundar com o tempo, afetando também a maneira como a pessoa pensa e sente. Associado a essa adaptação surge o cinismo. O autor descreve o cinismo como uma forma de defesa psicológica que permite ao indivíduo reconhecer em nível privado a falsidade do sistema enquanto aparenta aceitá-lo externamente. O cinismo cria uma distância emocional entre a pessoa e a realidade social, reduzindo o impacto psicológico das injustiças observadas. No entanto, essa postura tem um custo. Ela enfraquece o senso de responsabilidade moral e a capacidade de agir de forma coerente com valores internos. Outra estratégia comum é a dissociação. Nesse estado, o indivíduo separa partes de sua experiência psicológica para evitar sofrimento. Ele pode cumprir ordens, repetir discursos ou participar de práticas injustas enquanto se convence internamente de que não está realmente envolvido. Essa divisão interna protege a mente no curto prazo, mas fragmenta a personalidade ao longo do tempo, dificultando a integração entre pensamento, emoção e ação. À medida que essas estratégias se consolidam, ocorre uma perda gradual da empatia. O autor explica que a empatia exige sensibilidade emocional e conexão com a realidade do outro. Em um ambiente patocrático, demonstrar empatia pode ser perigoso, pois expõe o indivíduo a riscos sociais e políticos. Para se proteger, as pessoas aprendem a reduzir sua sensibilidade ao sofrimento alheio, tornando-se emocionalmente mais frias e distantes. Essa perda acontece de forma lenta, quase imperceptível e muitas vezes racionalizada como maturidade, realismo ou necessidade de sobrevivência. No entanto, o resultado é um empobrecimento da vida emocional e uma redução da capacidade de reconhecer o sofrimento humano como algo moralmente relevante. O autor destaca que esse processo leva a uma confusão moral profunda. Em uma patocracia, as normas morais oficiais entram em conflito constante com a percepção intuitiva do que é certo e errado. O indivíduo passa a receber mensagens contraditórias. Ações injustas são apresentadas como deveres cívicos, enquanto comportamentos éticos são tratados como suspeitos ou subversivos. Com o tempo, essa confusão enfraquece a capacidade de julgamento moral independente. As pessoas passam a depender de sinais externos, discursos oficiais, opiniões dominantes, reações coletivas, para decidir o que é aceitável. A moral se transforma em um instrumento externo de controle. Um dos pontos mais delicados abordados pelo autor é a questão da esperança. Em condições normais, a esperança é um fator psicológico positivo associado à resiliência e à motivação. No entanto, sob um domínio patocrático prolongado, a esperança pode se tornar um risco psicológico. O autor explica que esperar por uma mudança iminente, sem bases reais, pode levar à passividade e à adaptação contínua ao sistema. A esperança ilusória funciona como uma anestesia emocional. Ela permite que o indivíduo suporte condições injustas, acreditando que logo tudo vai melhorar, mesmo quando não há sinais concretos de transformações.
Dessa forma, a esperança deixa de ser uma força mobilizadora e passa a servir paradoxalmente à manutenção do próprio regime patocrático. O autor também observa que ao longo do tempo essas adaptações coletivas produzem uma transformação silenciosa da sociedade. As pessoas normais, pressionadas a sobreviver psicologicamente, acabam internalizando parte da lógica patológica do sistema. Não se tornam psicopatas, mas adotam comportamentos, justificativas e padrões emocionais que se alinham com o regime. Ao final do capítulo, o autor deixa claro que o maior dano causado pela patocracia é psicológico e moral, além de físico, econômico e político. A erosão gradual da empatia, da clareza moral e da integridade psicológica cria uma sociedade exausta, fragmentada e incapaz de reagir de forma coesa ao mal que a domina. Capítulo 7. Psicologia e psiquiatria sob a patocracia. Neste capítulo, o autor analisa o destino das ciências psicológicas quando uma sociedade passa a ser governada por um regime patocrático. Ele afirma que a psicologia e a psiquiatria ocupam uma posição especialmente sensível nesse tipo de sistema, pois são disciplinas capazes de revelar com precisão científica as anomalias psicológicas presentes nos próprios governantes. Por essa razão, essas áreas se tornam alvos prioritários de controle, distorção e repressão. O autor começa explicando que, sob uma patocracia, ocorre uma corrupção sistemática das ciências humanas. Essa corrupção se manifesta por alterações graduais em seus critérios internos. Pesquisas deixam de ser avaliadas pela qualidade científica e passam a ser julgadas pela compatibilidade ideológica com o regime. Teorias que confirmam a narrativa oficial são incentivadas, enquanto aquelas que poderiam revelar padrões patológicos no poder são marginalizadas ou proibidas. Nesse ambiente, a psicologia perde sua função original de compreender o funcionamento real da mente humana. Em vez disso, ela passa a servir como instrumento de legitimação do sistema. O autor observa que conceitos psicológicos são reinterpretados para justificar comportamentos anormais, enquanto traços saudáveis de personalidade são tratados como problemáticos. O que antes era considerado um sinal de distúrbio passa a ser redefinido como adaptação ou maturidade política. Um dos efeitos mais graves dessa corrupção é o surgimento de diagnósticos politizados. O autor explica que, em regimes patocráticos, o diagnóstico psicológico deixa de ser uma avaliação clínica objetiva e se transforma em uma ferramenta de controle social. Pessoas que demonstram resistência ao regime, pensamento crítico ou apego a valores morais tradicionais passam a ser classificados como emocionalmente instáveis, imaturas ou mentalmente desequilibradas. Esses diagnósticos muitas vezes utilizam termos técnicos reais, mas aplicados de maneira distorcida. O resultado é uma confusão deliberada entre saúde mental e conformidade política. A psiquiatria, que deveria proteger indivíduos vulneráveis, passa a ser usada para desacreditar, isolar ou neutralizar opositores. Paralelamente a isso, ocorre a repressão do conhecimento real. O autor destaca que estudos baseados em prática clínica, observação direta e análise psicopatológica são vistos como ameaça ao regime. Esse tipo de conhecimento tende a revelar diferenças psicológicas profundas entre indivíduos e a identificar padrões patológicos recorrentes em estruturas de poder. Para evitar essas revelações, o sistema patocrático limita o acesso a dados, censura publicações e desencoraja pesquisas independentes. A repressão não precisa ser sempre violenta ou explícita. Muitas vezes, ela se manifesta por meio de obstáculos burocráticos, falta de financiamento, isolamento acadêmico ou campanhas de difamação. Profissionais que insistem em manter uma postura científica objetiva são pressionados a se adaptar ou abandonar suas pesquisas. Aos poucos, o conhecimento mais profundo e incômodo desaparece do espaço público. Como consequência direta desse processo, ocorre a substituição da ciência por ideologia. O autor explica que a ideologia patocrática assume o papel que antes pertencia à investigação científica. Em vez de observar a realidade e ajustar teorias aos fatos, o sistema passa a impor uma visão pré-fabricada do ser humano, a qual os dados devem se adaptar. Quando os fatos contradizem a ideologia, são simplesmente ignorados ou reinterpretados. Essa inversão compromete profundamente a capacidade da sociedade de compreender a si mesma. A psicologia deixa de ser uma ferramenta de esclarecimento e se transforma em um mecanismo de doutrinação. Conceitos vagos e emocionalmente carregados substituem diagnósticos precisos.
A linguagem científica perde sua objetividade e se torna cada vez mais semelhante à propaganda. O autor ressalta que essa degradação das ciências psicológicas tem efeitos de longo prazo. Sem acesso ao conhecimento real sobre o funcionamento da mente humana, as pessoas tornam-se ainda mais vulneráveis à manipulação psicológica. A sociedade perde sua capacidade de identificar líderes patológicos, reconhecer processos de esterilização coletiva e proteger indivíduos normais da influência de sistemas doentios. Sem neutralizar essas ciências, o regime não conseguiria se manter por muito tempo. O controle da linguagem, dos diagnósticos e do conhecimento psicológico garante que o mal permaneça oculto sob uma aparência de normalidade científica. Capítulo 8. Patocracia e religião. Neste capítulo, o autor analisa a relação complexa e delicada entre regimes patocráticos e a religião. O autor reconhece que as tradições religiosas autênticas costumam conter princípios morais profundos que, quando corretamente compreendidos, funcionam como freios naturais contra a crueldade, a mentira e o abuso de poder. Justamente por isso, a religião se torna um elemento estratégico dentro de uma patocracia. O autor explica que regimes patocráticos não podem permitir a existência de uma autoridade moral independente. Qualquer sistema de valores que transcenda o poder político representa uma ameaça. A religião, ao afirmar princípios superiores à vontade humana, cria um referencial moral externo ao Estado. Por essa razão, a patocracia precisa instrumentalizar a fé, isto é, utilizá-la como ferramenta de controle em vez de permitir que ela atue como fonte de orientação ética autêntica. Essa instrumentalização ocorre de diversas formas. Em alguns casos, o regime se apropria da linguagem religiosa, dos símbolos e das tradições para legitimar suas ações. Discursos políticos passam a utilizar termos sagrados, conceitos espirituais e referências morais para justificar decisões claramente injustas ou violentas. Ao fazer isso, o poder patocrático se apresenta como guardião da moralidade, enquanto na prática esvazia seu conteúdo real. Em outros casos, a religião não é cooptada, mas atacada e enfraquecida. O autor explica que quando a fé não pode ser controlada diretamente, ela é ridicularizada, fragmentada ou desacreditada. Lideranças religiosas autênticas são marginalizadas, enquanto versões distorcidas e domesticadas da religião são promovidas. O objetivo é sempre o mesmo: impedir que a religião funcione como fonte de resistência moral. Um dos efeitos mais profundos desse processo é a subversão moral. O autor descreve como valores tradicionais associados à religião, como compaixão, justiça, humildade e responsabilidade, são reinterpretados de forma distorcida. Atos de crueldade passam a ser apresentados como necessários para um bem maior, enquanto atitudes moralmente íntegras são acusadas de ingenuidade, fanatismo ou ameaça à ordem social. Nesse contexto, conceitos morais deixam de orientar o comportamento humano e passam a ser manipulados conforme as conveniências do poder. O bem e o mal deixam de ser categorias éticas estáveis e se transformam em instrumentos retóricos. Essa inversão moral contribui para a confusão psicológica das pessoas, que passam a ter dificuldade em distinguir princípios autênticos de justificativas artificiais. O autor dedica atenção especial ao uso da culpa e da redenção como mecanismos de controle psicológico. Ele explica que a culpa é uma emoção poderosa, especialmente em contextos religiosos, pois está ligada à consciência moral e ao desejo de reparação. Regimes patocráticos aprendem a explorar esse sentimento de forma estratégica, induzindo a população a se sentir constantemente culpada por falhas reais ou imaginárias. Essa culpa não é direcionada para a responsabilidade pessoal saudável, mas para a submissão emocional ao sistema. O indivíduo é levado a acreditar que sua obediência ao regime é uma forma de expiação moral. A redenção, por sua vez, é apresentada como algo que só pode ser alcançado por meio da conformidade, do sacrifício e da aceitação das exigências do poder. Dessa forma, a religião deixa de oferecer libertação espiritual e passa a reforçar a dominação psicológica. O autor ressalta que esse mecanismo é especialmente eficaz porque atua em camadas profundas da psique humana. Ao associar obediência política à salvação moral, o regime cria um vínculo emocional difícil de romper. Questionar o sistema passa a ser sentido como um erro político e uma falha ética ou espiritual. Nesse cenário, a religião pode assumir dois papéis opostos: escudo ou arma.
Quando preserva sua integridade moral e sua independência, ela funciona como um escudo psicológico contra a patocracia. Ela oferece às pessoas um referencial estável do bem e mal, fortalece a consciência individual e protege contra a normalização da crueldade e da mentira. Por outro lado, quando é instrumentalizada, a religião se transforma em uma arma poderosa nas mãos do regime. Ela fornece legitimidade simbólica, mobiliza emoções profundas e silencia questionamentos por meio da culpa e do medo espiritual. O autor observa que, historicamente, muitos sistemas opressivos conseguiram se manter justamente por essa fusão entre poder patológico e linguagem religiosa distorcida. Quando a religião preserva sua autonomia moral, ela se torna uma das poucas forças capazes de resistir à degradação psicológica promovida pela patocracia. Capítulo 9. Terapia para o mundo. Após descrever nos capítulos anteriores os mecanismos psicológicos que permitem a formação, expansão e consolidação do mal organizado, o autor se volta para a seguinte questão: é possível tratar uma sociedade adoecida? Ele apresenta princípios realistas de prevenção e contenção baseados no entendimento psicológico desenvolvido ao longo do livro. O autor começa afirmando que o primeiro e mais importante elemento de qualquer terapia social é a verdade. Ele descreve a verdade como um remédio psicológico. Assim como o corpo não pode se recuperar de uma doença enquanto suas causas reais permanecem ocultas, uma sociedade não pode se curar enquanto a natureza do mal organizado não for reconhecida de forma clara e objetiva. Segundo o autor, a exposição honesta da realidade psicológica tem um efeito libertador. Ela permite que o indivíduo deixe de reagir apenas emocionalmente e passe a desenvolver defesas cognitivas. A verdade, nesse sentido, enfraquece o poder da manipulação, pois impede que o mal se esconda atrás de narrativas nobres ou justificativas ideológicas. No entanto, o autor alerta que a verdade precisa ser apresentada com responsabilidade. Revelar fatos sem contexto psicológico pode gerar medo, cinismo ou desespero. Por isso, a verdade terapêutica deve ser acompanhada de compreensão científica, permitindo que as pessoas interpretem corretamente aquilo que veem e ouvem. Em seguida, o autor aborda o tema do perdão, mas faz uma distinção fundamental. Ele defende um perdão sem ingenuidade. O autor reconhece que o perdão possui valor humano e psicológico, especialmente para indivíduos que sofreram sob regimes patocráticos. No entanto, ele alerta que perdoar não significa negar a realidade, minimizar danos ou ignorar padrões patológicos recorrentes. O perdão ingênuo, segundo o autor, pode se transformar em um mecanismo de repetição do mal. Quando uma sociedade perdoa sem compreender, ela se expõe novamente às mesmas forças destrutivas. O perdão terapêutico, por outro lado, exige clareza sobre quem são os agentes patológicos, quais são seus limites psicológicos e quais comportamentos não podem ser tolerados. Esse tipo de perdão não elimina a responsabilidade nem substitui a necessidade de proteção social. O autor então introduz o conceito de imunização psicológica. Ele compara a prevenção do mal social à prevenção de doenças infecciosas. Assim como o corpo pode ser preparado para reconhecer e neutralizar agentes patogênicos, a mente humana pode ser treinada para identificar padrões psicológicos perigosos antes que eles se espalhem. Essa imunização não consiste em conhecimento. Pessoas psicologicamente educadas aprendem a reconhecer sinais precoces de manipulação, discursos incoerentes, inversões morais e comportamentos característicos de indivíduos patológicos. Com isso, tornam-se menos suscetíveis à histerização coletiva e à doutrinação. Um elemento central dessa imunização é a educação objetiva. O autor critica modelos educacionais que privilegiam apenas a transmissão de informações técnicas ou ideológicas, ignorando o desenvolvimento da compreensão psicológica. Para ele, uma educação verdadeiramente preventiva deve ensinar como a mente humana funciona, quais são suas vulnerabilidades e como identificar distorções cognitivas e emocionais. A educação objetiva inclui o ensino da linguagem científica aplicada ao comportamento humano, permitindo que as pessoas diferenciem fatos de narrativas, dados de slogans, ciência de propaganda. Esse tipo de educação fortalece o pensamento crítico sem transformá-lo em cinismo e promove responsabilidade sem moralismo excessivo. O autor também destaca a importância do reconhecimento precoce do mal. Ele explica que sistemas patológicos raramente surgem de forma repentina. Antes de se consolidarem, eles deixam sinais claros.
degradação da linguagem, normalização da mentira, ataques à ciência, confusão moral, perseguição a indivíduos íntegros e promoção de pessoas emocionalmente insensíveis à posição de poder. Quando esses sinais são reconhecidos cedo, torna-se possível interromper o processo antes que ele alcance estágios irreversíveis. No entanto, isso exige coragem intelectual e maturidade emocional, pois reconhecer o mal implica abandonar ilusões confortáveis e enfrentar verdades desconfortáveis. Ao longo do capítulo, o autor reforça que nenhuma dessas medidas funciona isoladamente. A terapia social é um processo contínuo que exige vigilância psicológica constante, instituições saudáveis e indivíduos dispostos a manter a integridade intelectual mesmo sob pressão. Isso faz com que se reduza drasticamente a probabilidade de que minorias patológicas consigam dominar o conjunto social. O autor finaliza o capítulo afirmando que o conhecimento psicológico é uma ferramenta de sobrevivência civilizatória. Ignorar as leis psicológicas que regem o mal organizado equivale a deixar a sociedade indefesa diante de forças que já demonstraram, repetidas vezes, sua capacidade de causar destruição em larga escala. Capítulo 10. Uma visão do futuro. No último capítulo do livro, o autor volta seu olhar para o futuro para refletir de forma cuidadosa e realista sobre as possibilidades que se abrem quando o conhecimento ponerológico é levado a sério. O autor deixa claro que não acredita em uma erradicação definitiva do mal, mas defende que é possível reduzir significativamente o impacto social. Ele começa discutindo a possibilidade de sociedades imunes. Segundo ele, sempre haverá pessoas com anomalias psicológicas em qualquer sociedade humana. A diferença entre uma sociedade vulnerável e uma sociedade imune está na capacidade coletiva de reconhecer, limitar e neutralizar a influência dessas minorias patológicas antes que elas alcancem posições de poder decisivo. Uma sociedade imune é aquela que possui maturidade psicológica suficiente para não confundir patologia com liderança, frieza emocional com competência ou manipulação com inteligência. Nela, as instituições são estruturadas de forma a reduzir as oportunidades de ascensão de indivíduos psicologicamente anormais e os mecanismos de controle não dependem apenas de leis formais, mas também de compreensão psicológica aplicada. Nesse ponto, o autor apresenta a ponerologia como uma disciplina aplicada. Ele afirma que o estudo do mal não deve permanecer restrito ao campo teórico ou acadêmico. Para cumprir sua função preventiva, a ponerologia precisa ser integrada a áreas práticas da vida social, como educação política, direito, psicologia clínica e formação de lideranças. A aplicação da ponerologia envolve o uso sistemático do conhecimento psicopatológico para avaliar comportamentos, estruturas institucionais e dinâmicas de poder. Isso significa desenvolver critérios objetivos que permitam identificar padrões perigosos. O autor enfatiza que essa aplicação exige ética, precisão científica e responsabilidade, pois o mau uso do conhecimento psicológico pode gerar novos abusos. O autor também destaca que a ponerologia aplicada ajuda a corrigir uma das maiores falhas das sociedades modernas, a tendência de avaliar pessoas apenas por discursos, títulos ou ideologias. Ao incorporar critérios psicológicos objetivos, torna-se possível distinguir entre indivíduos genuinamente comprometidos com o bem comum e aqueles que apenas simulam virtudes para obter poder. Ao tratar da esperança, o autor faz uma distinção importante entre esperança racional e esperança utópica. A esperança utópica é baseada na crença de que mudanças profundas ocorrerão naturalmente, sem esforço consciente ou sem enfrentar a realidade psicológica do ser humano. Esse tipo de esperança, segundo o autor, leva à passividade e à repetição dos mesmos erros históricos. Já a esperança racional se baseia no conhecimento. Ela reconhece as limitações humanas, a existência permanente de patologias e a fragilidade das instituições, mas também reconhece a capacidade humana de aprender, adaptar-se e criar mecanismos de proteção mais eficazes. O autor enfatiza que essa esperança racional exige esforço contínuo. Ela depende da manutenção da linguagem objetiva, da educação psicológica adequada e da vigilância constante sobre os processos sociais. Ao final do capítulo, o autor reforça que o futuro não está determinado. As mesmas forças psicológicas que permitiram o surgimento de patocracias podem ser neutralizadas quando compreendidas. O conhecimento ponerológico oferece à humanidade uma oportunidade rara: aprender com erros do passado, não apenas em nível moral ou político, mas em nível psicológico profundo.
O futuro, segundo ele, pertence às sociedades que tiverem coragem de abandonar ilusões confortáveis e enfrentar o mal com lucidez, responsabilidade e ciência. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que na descrição e no comentário fixado você encontra o link que redireciona para o Telegram. Então se você não faz parte também da comunidade do Telegram, eu te convido a fazer parte, pois lá eu vou estar compartilhando conteúdos extras, abrindo espaço também para discussões, ideias de novos temas para trazer aqui para o canal, além de ferramentas para quem gosta também de criptomoedas, tecnologia, filosofia e também economia. É gratuito e o link você encontra aqui na descrição e no comentário fixado. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.